Olá pessoal, depois de algum tempo estamos aqui de novo para fazer mais uma aula de música para vocês. Passamos um tempo aí sem gravar nada, né, sem postar nada para vocês assistirem por alguns problemas técnicos e familiares e por aí vai, mas estamos aí de volta, período de dezembro, né? Inclusive essa é a última aula do ano, tá gente? Para vocês que estão assistindo aí, acompanhando. Outra aula só no próximo ano, em 2013, isso é, se o mundo não acabar daqui para o dia 21, né? Mas vamos lá, a aula hoje vai ser sobre escalas menores, espero que vocês gostem. Aqui, né, a gente vai introduzindo, né, no assunto de escalas menores. E antes disso, nós vamos ler algumas coisas e saber algumas características sobre essas escalas. A primeira é que o principal intervalo que caracteriza a escala menor, que vocês sabem que escala menor ela tem um Mzinho menor, né? São o intervalo entre tônica e terça. No caso, ó, se eu colocar aqui um Lá, vamos botar um Lá, Si, Dó. A gente sabe que do Lá para o Si tem um tom, né? E daqui para cá tem um tom e meio. Desta forma, esse intervalo é o que caracteriza a escala menor. Um intervalo de um tom não, gente. É um tom mesmo. Um tom e meio da tônica, né, que é o primeiro grau, até a terça. Certo? E pronto. Outra característica é que ela é diatônica e tem as mesmas notas que alguma escala maior. Porém, ela é independente. A escala maior é usada de uma forma e a escala menor é usada de outra forma completamente diferente, né? Elas têm sonoridades diferentes e dão ênfases diferentes aos fraseados, aos solos, aos pequenos licks, enfim. E para cada maior tem uma menor. Por quê? Por causa da relatividade, né? As mesmas notas. Eu já falei isso aqui numa aula anterior, que, por exemplo, se a gente tem a escala de Dó, a gente vai voltar um tom e meio, né? Que nós teremos a escala menor. Nesse caso aqui, ó, seria o Si, um tom e meio Lá. No caso, a escala relativa de Dó maior é o Lá menor. Pois bem, nós temos três escalas menores, né, que são principais. Assim. Uma delas é a escala primitiva, ou escala natural, ou diatônica, como eu falei agora há pouco. Nós temos a harmônica também e a melódica. Essas escalas se diferem em movimentos, em notas e em sonoridade. Eu coloquei aqui primeiro, tá gente? Eu coloquei aqui para vocês a escala primitiva para falar um pouco sobre ela, né? Vou escrever o nome aqui, primitiva. Chama primitiva porque foi a primeira escala que começou a ser estudada, né? Mas vamos lá. Primeiro vamos identificar aqui as notas, né? Aqui a gente tem um Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Isso é, ela tem as mesmas notas que teria a escala de Dó, né? Nesse caso, o Dó maior. E como eu falei, a gente volta, né? Um tom e meio. Ó, um tom e meio. Para ter a relativa, que nesse caso é Lá menor. Então aqui a gente tem a escala primitiva de Lá menor. E a gente tem que observar algumas coisas aqui, né? Quanto à movimentação, nós estamos vendo aqui que ela é ascendente. Então, quando nós estivermos fazendo essa escala, executando ela em qualquer coisa, né? No lick, num fraseado, num solo, a escala primitiva de forma ascendente, ela vai ter essas notas aqui. E os seguintes
espaços, né? A gente vai ter tom, meio tom, um tom, meio tom, tom e tom. Eu sugiro já como exercício que vocês peguem uma nota, por exemplo, a gente pega um dó, né? Ó, pega o dó. Aí depois bota uma nota depois de um tom, que no caso seria ré. E depois meio tom, que seria mi, bemol. E assim por diante, para vocês formarem escalas primitivas, menores, né? Em outros tons. E a característica principal da escala primitiva, menor nesse caso, é que ela tem dois espaços, né, de meio tom, apenas dois, que são o de segunda para terça e o de quinta para sexta. E quando vocês estiverem usando ela descentemente, né, no caso para baixo, ela vai usar as mesmas notas. Agora de forma descendente, né? Vai começar Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Aqui está, ó, a escala harmônica. O que vai diferir ela da primitiva, né, que a gente acabou de ver, é este acidente. Lá no sétimo grau, né, nós vamos ter um acidente sustenido, que vai empurrar essa notinha para frente. E aqui nós vamos ficar com meio tom, ao invés de um, né, que era um. E nesse espaço aqui a gente vai ter um tom e meio, né? Então essa mudança vai ocorrer aqui desculpa aí, viu, gente? Mas é quanto a essa característica aqui dos semitons, né? A escala anterior, vocês viram que ela tinha 2 semitons. Essa aqui vai ter 3. E o terceiro semitom vai ser aqui, ó. Deixa eu desenhar igualzinho para continuar com a beleza. Ó, sétimo. E na oitava, né? Que a gente pode chamar de tônica. Mas eu vou botar aqui, oitava. Ó, pronto. Essa escala, a harmônica, ela tem 3 semitons e recebe um acidente no sétimo grau. Isso se nós formos usar ela ascendentemente. Se nós formos usar ela descendentemente, aí acertei agora. Aí vocês vão eliminar esse acidente aqui. Descendentemente, tá, gente? Vocês eliminam e usam ela como se fosse a primitiva. Aí quando vocês estiverem usando ela descendentemente, vocês podem usar ela dessa mesma forma aqui, né? Com esse acidente e sempre observar, assim, escutar um pouco a sonoridade da escala para vocês irem se acostumando, até para quando for pegar música de ouvido ou por aí vai. E aqui está a escala melódica, que nós vamos observar ela aqui primeiramente e vemos que tem, ó, 2 sustenidos. Um no sétimo grau e o outro no sexto grau. E assim nós podemos observar aquela característica dos semitons, né? Nessa escala A melódica só vai ter 2 semitons. Um vai ser aqui na segunda e terça e o outro na sétima e oitava. E vamos dar uma olhada aqui. Ó, aqui a gente vai ter um tom e aqui meio tom. Porque aqui nós ficamos com um Sol sustenido e aqui com um Fá sustenido, onde ele se separou do Mi. E uma coisa interessante, né, um aspecto interessante nessa escala é que quando vocês forem usar ela descendentemente, não vai existir esses acidentes. Vocês vão utilizar ela como uma escala primitiva, com as notas naturais, né, da escala diatônica. Nós vamos estudar o porquê isso acontece em uma outra aula. Mais à frente aí, eu vou prometer lá para a sexta aula, por aí. Por enquanto vocês vão só fazendo o exercício de
colocar essas escalas em diferentes tons e escutarem a sonoridade das escalas, porque esse porquê, né, que deve ter gerado a dúvida aí para vocês, nós vamos ver quando estivermos estudando harmonia. E agora a gente vai ver um pouco sobre escala baquiana, tá, gente? Que essa escala baquiana, ela também pode ser chamada de escala híbrida. E ela segue o mesmo conceito da escala melódica, né? Que é ter esses dois acidentes aqui. Mas ela tem uma diferença, que é quando você fizer o movimento descendente, os acidentes continuarão. A gente já terminou falando sobre escalas menores e eu vou aproveitar essa aula para falar algumas coisas aqui sobre escalas também, quanto à classificação das mesmas, né? A gente vai saber agora o que é uma escala homônima. Essa questão de escala homônima é muito simples, é só uma questão de classificação mesmo, né? Quando a gente fala, por exemplo, a escala Dó, já entendemos que essa escala de Dó é maior, né? Mas ela também poderia ser menor. E, né, para dar uma resumida aqui no que eu quero falar, a escala de Dó maior é homônima de Dó menor. São escalas com notas completamente diferentes, mas na sua nomenclatura são bem parecidas. Na verdade, são iguais, né? Porque essa questão de escala de Dó, se por exemplo a gente tem um tom de Sol maior e eu quiser a escala de Dó no tom de Sol maior, a gente não vai chamar ela de escala de Dó menor, ou então escala de Dó maior, vai chamar simplesmente escala de Dó. Então, ó, essa questão aqui que eu falei da homônima, tá? Ela funciona também só em partitura mesmo. A gente não usa muito nas práticas diárias, né? Na música popular e por aí vai. Mas é muito importante vocês saberem. E outro ponto importante são as escalas enarmônicas. Eu acho que numa aula passada eu falei um pouco sobre enarmonia, que é quando existe um acidente sustenido e na mesma frase, ou então na mesma música, nós vamos ter também um bemol. Isso é, esse bemol estaria fazendo uma enarmonia dentro das escalas de sustenidos. E é um pouco parecida com a homônima, né? Só que aqui a escala enarmônica vai ser uma escala de sustenido. Vamos botar aqui, por exemplo, Lá sustenido. A escala de Lá sustenido vai ter uma sonoridade parecida, que na verdade, se a gente for considerar o sistema temperado, né, que eu já falei também na aula passada, vai ser igual. Ó, a escala de Lá sustenido soa, considerando o sistema temperado, tá, gente? Ó, vou escrever aqui. Temperado, bem mínimo, para vocês não verem. Desculpa. Ó, considerando o sistema temperado, Lá sustenido vai ser enarmônico de Si bemol. Vão ser escalas com notas diferentes, né, com nomes diferentes, mas que vão soar igualmente, por causa do sistema temperado. Se vocês forem considerar o sistema natural, que vai usar os comas no lugar certinho e por aí isso já não vale mais. Tá, gente? Já não vai ser enarmonia. Por quê? Porque as escalas vão soar diferentes, tá? Então prestem bastante atenção nesses pontos aqui que eu acabei de explicar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Peço desculpas mesmo por a gente ter demorado tanto para postar alguma coisa. Espero que vocês estudem também, não fiquem só vejam a aula, então dê uma curtida no Facebook só porque é legal. Não, gente, vamos assistir, vamos estudar música, vamos nos transformar músicos, né? Vamos contribuir para a música crescer, né? A música é um pouco deficiente, na verdade não, mas eu acho deficiente porque ela ainda não atingiu tanta gente. Tanta gente
que eu falo é a maioria das pessoas, né? Que é tanta gente, é igual mesmo. Foi uma analogia tosca que eu fiz agora. Mas, ó, estamos aí no período natalino. Vamos todo mundo se contagiar, né, por esse período tão bonito de caridade. É legal fazer essa caridade, não só no fim do ano, gente. Vamos levar para o nosso dia a dia. Vamos respeitar o próximo. Vamos amar as pessoas. Vamos nos abraçar. Vamos sorrir. Vamos ser felizes. Muito bom isso. E até a próxima aula. Vou respirar aqui. Eu não vou pedir desculpa não, eu vou dizer... Então, pessoal não, que eu falo então toda vez. Vez é esse então. Então foi mal, peraí. Aqui, ó. O que foi? Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Se aqui é um si, aqui é o pi. Como é? Vou explicar um negocinho aí mesmo. Não, quer dizer, eu explico um negocinho, aí no final a gente vai depois. Quando a gente fala dó, a gente já sabe que é dó menor. Mas se a gente for considerar o nome dó, ele pode ser